Tá começando mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a Faculdade Pedro Leopoldo, FPL, e hoje uma entrevistada especial. Toda semana eu falo isso, mas dessa vez eu tô falando a mais pura verdade. Marina Mesquita, advogada. Quais outras? O que mais eu posso falar? Advogada criminalista, advogada administrativa? Como é que a gente cita isso? Então, primeiramente, boa tarde, né, Marcelo, todos os ouvintes que estarão aí conosco. Eu falo que, para falar de mim primeiro, eu prefiro falar das minhas reais qualidades, né? Então fala, quais são as suas reais? Quem é Marina? Marina é uma pessoa muito corajosa, uma mulher destemida. Sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa muito equilibrada. Eu também sou super equilibrado. No sentido, assim, de bom senso. E aí, dentro das minhas funções, a que eu mais amo é ser mãe, com certeza. Pois é. Você chegou no assunto de ser mãe. Quando a gente não se conhecia, até 10 minutos atrás, e quando chegou o seu nome pra mim, foi a indicação do Ronaldo, e aí, na hora que ele falou assim, vamos marcar. Porque, assim, você trabalhou no poder público, tem conhecimento do poder público, trabalhei no poder público. Você trabalhou com criminal, trabalho criminal. Você tem 3 filhos, eu tenho 3 filhos. Sim. Você tem filho autista, eu tenho filho autista. Nossa senhora, mas a gente precisa bater esse papo. Muitas coisas em comum. Muitas coisas em comum. Me conta, você falou que o que você mais gosta, eu acho que você falou que mais gosta a função que eu mais mãe. Gosto de exercer é ser mãe. O que é ser mãe? Ser mãe, pra mim, é tudo. É presença, é amparo, é cuidado, é apoio, é afeto, é direção, é limite. Ser mãe é isso. Acho que o mais difícil é o limite, não é? Você não acha, Sim, não? Depende. Eu acho que no meu papel de pai, o que eu mais vejo de difícil é essa questão do limite. Eu acho que pra mim, a gente tem uma questão, Marcelo. Nós somos seres imperfeitos, querendo criar filhos perfeitos. Sim. Então é onde muitas vezes eu me pego, sabe? Uma cobrança talvez excessiva ali de uma perfeição que nem eu mesmo sou e que a gente tá longe de ser, né? Uhum. Mas o limite é necessário. A vida nos pede limite a todo momento, né? E me conta, quais a idade? Quais são as idades? 12, 10 e 7. 12, 10 e 7. São meus Joãos. Como assim? São meus Joãos. João Lucas, João Francisco e João Henrique. Todos são João. E já teve alguma vez você falou assim, João, vai lá fazer isso pra mim? Toda hora. E aí os Joões, que eu nem sei qual é o coletivo de João. Joãos. Os Joãos ficam assim, ai meu Deus do céu. Quem de nós que vai xingar agora? Eu acho que tem uma frequência diferente, porque é raro eles se confundirem. João, aí um fala. E realmente é qual eu chamo. É mesmo? É interessante. Você chama por João? Eu falo João, aí o que eu quero que me atenda, eu falo, oi. Não sei o que tem. Às vezes tem alguma coisa aí que a gente não sabe. Será que é o tom de voz? Nessa frequência, João, não sei. Assim, João. É o João que você pega mais leve. Assim. João! Pode ser, mais pesado. Vou observar. João. Observa isso. Talvez você o tom de voz. João. Aí é o João mais leve, sabe? Não, é comigo. Pode ser, viu? Vou observar. Como é que foi a chegada dos Joãos? Então, todos os meus filhos foram muito esperados, desejados, né? E aí Planejados? Você Sim, planejou os 3? Planejados os 3. Na verdade, tinha planejado 4, eu parei no 3º. E aí, quando eu tive o João Lucas, com 2 anos, ele foi diagnosticado com autismo. E naquela época... mais velho? Mais velho, Naquela época, fui desbravar o mundo, porque não se falava de autismo como se fala hoje, né, Marcelo? Então, assim, eu nem sabia o que era autismo, nunca tinha escutado. E, assim, fora as pessoas próximas, né, que falavam assim, não, esse menino tem nada, não, é o jeito dele e tal. Mas hoje não, hoje a gente vê que realmente ele tá dentro do espectro, né? Qual o nível de suporte? Hoje, 1. Com muita terapia. Com muita terapia, incansável, né? Intervenções, terapias. Então, a gente fala que o nível de suporte, ele depende muito da área, né? Então, em determinadas áreas, tem um nível de suporte 3, em determinadas áreas é um nível de suporte 2, né? E 1. Uhum. E nunca é fechado. Por isso que as terapias e intervenções são importantíssimas. Mas hoje, o João Lucas, que é o mais velho de 12 anos, ele tá no nível de suporte 1, né?
Então, continua nas terapias, continua com as intervenções. E aí, no caso dele, ele tem uma questão peculiar, que é altas habilidades e genialidade. Então, ele tem uma inteligência muito, muito acima da média. Eu sei bem o que é isso. Sabe? Sei. É desafiador, né? A gente que é muito inteligente, que a gente que beira a genialidade, assim, às vezes a gente é incompreendido nos lugares, sabe? Exato. Não é? Você sabe como que é, né? Sei. Imagina sei. eu, a mãe mediana. Vocês medianos. É difícil pra gente lidar com vocês medianos. Mas deixa eu te falar. E os caras estão rindo ali sem parar. Muito bom. Para, João, de rir. Lá, tem mais um João aqui. Ai, João, tudo bom? Seu quarto João. Eu conversei com o como é que chama? O o quê? Psicopediatra? Psicopediatra? Não. Enfim. Neuropsicólogo. Uhum. Não sei. Neuropediatra. Esse profissional, neuropediatra. Esse. Primeiro, eu vou te dividir a experiência nossa com você. Ótimo, vamos lá. A gente desconfiava com 1 ano e meio de Lucas que ele tinha alguma coisinha. Brincadeiras repetitivas. A gente tinha uma cachorrinha que ele não olhava pra ela, não trocava o olhar com ela, ele não acompanhava a gente com o olhar. Fizemos exame de ouvidinho e tal. E aí, quando foi 1 ano e meio mais ou menos, a gente foi no médico, Kim Pedro Leopoldo, inclusive. O médico falou assim: eu acho que vocês estão exagerando. O menino não tá falando ainda, mas eu acho que vocês estão exagerando. Cada criança, porque o Davi, que é o meu mais velho, falou rápido demais. Cada criança tem seu tempo, tá beleza. Quando o Lucas fez 2 anos, assim, vamos levar na neuro. Uma das experiências mais terríveis que a gente viveu. A gente entrou, aí isso foi lá em Belo Horizonte. Aí entramos, a médica estava abaixada, com um questionário na mão, abaixada, ela ficou. Ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, tal. Depois de um questionário imenso, ela pegou assim: ele é autista. Nossa, minha esposa começou a chorar. Que isso? Porque foi muito agressivo Sim. o jeito dela. Mas de toda maneira pegamos assim, já que ele ia me dar todos os laudos. O que precisa para ele começar as terapias. Sim. E procuramos outro indicado por pessoas, assim, esse é o melhor de Belo Horizonte. Aí fomos nele. Aí foi um amor de pessoa. Entramos, assim, o cara não pegou no questionário. Ele olhou e falou assim: só de ver eu já sei que ele é autista. Eu não preciso fazer questionário. Aí, mas com o tempo ele vai, né, conhecendo a criança. Ele falou assim: ele é suporte nível 2. E aí ele começou a explicar pra gente. Acho importante a gente ter esse papo, até porque não é algo que atualmente é muito falado, mas quanto mais melhor, né? Concordo. E aí ele explicou: com as terapias, o suporte 3 pode ir pro suporte 2, o suporte 2 pro nível 1, e por 1 ficar quase imperceptível. E aí, a partir de então, é nessa luta que a gente tá. É nessa batalha. E você, em que nível que tá isso? E você tem 2 ainda, né? Na verdade, como é que foi a descoberta? Na verdade, vamos lá. Eu tô contando a história pela metade, sabe, Marcelo? Não, conta ela completa. Fica à vontade. Eu tenho 3 filhos. E aí, os meus 3 filhos são neurodivergentes. O mais velho e o mais novo são autistas e o do meio ele tem TDAH. Sendo que o gene do TDAH, da dislexia e do autismo é o mesmo. E depois dos meus filhos terem sido diagnosticados, o meu esposo foi diagnosticado também como autista. É? Ele também está no transtorno, isso. Então, ou seja... E ele tem alguma característica? Toda. Qual? Toda. Hoje, ele também tem altas habilidades. E o meu esposo, ele tem muita estereotipia, né? A estereotipia é se autorregular. Então, ele se autorregula muito com a questão dos movimentos, né? Então, ele bate muito as mãos, ele bate muito as pernas, né? E hoje, assim, claro, ele também, né, tá medicado e faz acompanhamento, mas foi diagnosticado depois. Então, assim, socialmente não teve amigos. E ele só foi diagnosticado porque os meninos foram diagnosticados? Aí vocês pararam Aí pra o pensar? psiquiatra foi e chamou, falou assim, né, perguntou, falou assim: olha, tendo em vista que os 3 são neurodivergentes, pode ser
hoje a ciência fala muito de hereditariedade no autismo, né? Ainda não é uma coisa fechada. Mas o que os médicos falam é a hereditariedade. E aí foi quando o psiquiatra falou que tem mais outras pessoas e tudo. E aí meu esposo já acompanhando, né? O rolê de muito tempo. Aí falou assim, não, eu tenho todas as questões. Ele fala assim que ele era a mesma coisa dos meninos quando ele era pequeno. E aí foi fazendo acompanhamento e fechou o diagnóstico dele. Você e tem aí fez tudo. alguma característica? Ele? Você? Eu não. Não? Por enquanto não. Tenho não. Eu acho que eu tenho. Assim, não pra autismo, mas pra um TDAHzinho. TDAH. Agora, também tem me incomodado. Por quê? Não sei, a gente começa a conviver muito, né? Igual convive diariamente. Mesmo? Tem alguns comportamentos, assim. Eu percebi, falei assim, ele deve ter um TDAHzinho. Um déficit de atenção ali. Eu pensei na hora que você tava falando. Não sei, isso a gente acaba querendo diagnosticar todo mundo. Mas sabe o que tá me incomodando? Virou moda ter TDAH? Não virou moda. Não, deixa eu te explicar por quê. Aquele pangaré que tá ali, ele fala que ele tem TDAH. Pergunta se foi no médico. Sim, tem que ir, né? Foi no médico? Tô pedindo aqui agora. Tem TDAH? Ela pode. Eu não sou médica, não. Viu? Sou só mãe e esposa. Trabalha lá com a gente também, tem um. Falei assim, você tem laudo? Não, eu tenho. Eu fecho todos os pré-requisitos. Não é assim. Hoje a gente tem vários estímulos que estão sendo confundidos com déficit de atenção e hiperatividade, então, né, Marcelo? Talvez eu sou lerdo. Não, sei. Talvez eu sou desatento. Sim. Entendeu? É o que eu penso. E aí, por que eu penso assim? Porque aí a gente acaba deixando muito raso o debate, e quem realmente tem o TDAH fica assim, todo mundo tem hoje em dia. Mas vamos lá, você lembra na sua época que você estudava, pelo menos na minha época de escola, de colégio, na minha sala, tinha sempre ali 3, 4, 5 que né, tinha ali um comportamento muito hiperativo, ou desatento, ou que realmente não aprendia. E isso é uma realidade, vamos dizer. Isso é real, isso faz parte. E o ideal é que quanto mais a gente conversar, que eu te falei, e a gente descobrir, que aí a gente consegue tratar cada um do jeito que merece ser tratado, né? Isso, e como que a gente falava? É lerdo, nossa, fulano não para quieto, não tem disciplina, então a gente sempre rotulava. Então hoje, eu sou da linha assim, quanto mais diagnósticos tiver, diagnósticos responsáveis, sérios, sem ser diagnóstico do TikTok. Isso, com profissionais sérios, né, da área da saúde, da psiquiatria, eu acredito que é melhor. Não, ótimo, porque maravilhoso. A sociedade tem que aprender a conviver com o que é diferente. Isso, eu concordo, né? Não absolutamente. dá mais para esconder as pessoas como antigamente, né? Falava assim, não, mas não tinha autista. Lógico, eles eram escondidos. Ninguém saía, ninguém mostrava na sociedade. Isso há 40, 30 anos atrás, não muito distante, né? Hoje não. Então, hoje teve um boom. Será que foi um boom? Ou será que hoje as pessoas estão com um olhar diferente? Porque eles eram invisíveis. Exatamente. Né? Então, assim, cabe Eu acredito nisso. Eu já tive em conversas que as pessoas falaram assim, parece que tá nascendo mais autista. Eu falei assim, eu acho que não. Eu acho que agora a gente tá sabendo o que é, tá tendo o diagnóstico do que é, e aí você fala assim, tem mais autista. Antigamente, Concordo. Por exemplo, o que você tá dizendo aí, o menino só era tratado como retardado. Sim. O bobão, o bobo. O que fala pouco, não gosta de conversar. Que não conversa, o esquisito. O esquisito. Né? Mas na verdade não. E aí o mais novo também é? O mais novo é. Aí o do meio tem TDAH, né? Então, assim, que pra mim também, até descobrir, é um desafio, gente, enorme quem tem déficit de atenção e hiperatividade. Como é que você descobriu? Por causa justamente do comportamento dele. Qual o comportamento? O comportamento, primeiro, de uma curiosidade exacerbada. É lógico, né? Criança tem que ser curiosa. Mas uma curiosidade, assim, muito tátil, né? De querer, de mexer, e não parar um segundo quieto. Sabe? Aquela inquietação involuntária. Não é uma inquietação, não, eu tô aqui, eu quero olhar esse ambiente, quero saber o que tem tudo. Não, é uma inquietação involuntária. E, ao mesmo tempo dessa hiperatividade, ele também tem a desatenção.
Então, eu sentava para fazer dever, era uma coisa assim, impossível. Não conseguia sentar, não conseguia parar. Eu lembro da época da pandemia. Eu virava na cadeira, de cabeça para baixo, era um horror. Foi uma coisa, gente, que era... Eu andava com ele assim, coisa que eu nunca andei com o mais velho, eu segurava ele pelo braço. O menino não parava, sabe? E assim, você via ao mesmo tempo, e a questão do sono, né? Fala-se muito que o TDAH tem um fator sono, uma alteração no sono. E aí, não se sabe... Para menos ou para mais? Falta de sono, um sono ruim, né? Menos sono. Menos sono, ou um sono de qualidade ruim, que não tem boa qualidade. Uhum. Então, desde bebê, ele tinha problema com sono. Ele não dormia, acordava, era 8, 9, 10 vezes à noite. E isso foi durante um longo período, até realmente ele ser diagnosticado, até ele ser medicado. Então, hoje, o João Francisco, que é TDAH, a gente já está na fase de desmamar ele da medicação, que ele toma atenta hoje. Passou por vários outros, mas como eu acompanho eles desde pequeno, a intenção é que agora, nos 12 anos de idade, ele já não tome mais medicação, entre os 12, 13, 14 anos. Interessante, né? Como quando você começa na base, desde o inicinho, assim, dando um atendimento, um cuidado. E o mais novo passou também pelo que o seu filho passou. Eu também achei que era alguma causa auditiva, tudo assim, muito parecido. Ele também era não verbal, andou muito tarde. Mas eu não consegui enxergar. Parece que eu tinha colocado uma venda, sabe? E aí, ao longo aí também de 2 anos de idade, ele foi diagnosticado com autismo. Até 4 anos ele era não verbal, não falava nada. Depois acordou e começou a falar. Foi de uma hora para outra? Foi de uma hora para outra. Não foi algo gradativo, não? Não. No caso dele, um belo dia ele amanheceu falando? Um belo dia ele começou. Mamãe, papai, começou a enriquecer e tal. Que chique. Não falava nada. Ele só apontava assim, até 4 anos de idade. Aí depois começou a falar. Inclusive, eu sempre falava assim, olha, falar ou não falar pra mim não era uma coisa que fazia tanta diferença. E eu falava assim, olha, o que eu quero é que eles se comuniquem. E durante um bom tempo eu falava assim, eu quero que eles sejam independentes. Hoje eu não concordo. Eu quero que eles tenham autonomia. Porque independente nenhum de nós somos. Eu dependo de você depende do Matheus. Nós somos interdependentes. Isso é do ser humano. Mas eu desejo que eles tenham autonomia. Né? De saber... no caso do seu filho, o meu, né? Ele não sabia, por exemplo, tem que fazer o xixi, fazer cocô, né? Saber o alerta. Hoje não, hoje o meu já sabe, já consegue ali amarrar o tênis, ainda não consegue, então eu já dou uma autonomia de um tênis que ele não precisa de amarrar. Então, por exemplo, não sabe vestir a calça, nem o mais velho, então ele não tem uma calça com zíper, ele só usa uma calça que não tenha zíper, entende? Porque são coisas que no nosso dia a dia não tem problema algum, mas que na vida deles fazem toda a diferença. E eu não sei se isso foi com você, e quando a gente diagnosticou o autismo de Lucas, a gente lia relatos que cada passo é uma comemoração. E eu encarei aquilo como uma romantização do negócio. Mas hoje eu vejo que não. Porque sim. Primeira vez que o Lucas fez cocô no banheiro, sim, a gente fez festa lá em casa. A gente comemorava, gritava. Que era algo muito assim, muito fora da curva, sabe? É muito... Primeira vez que ele fez xixi no banheiro. Então assim, hoje... O cocô, a gente ainda precisa... Ele indica que ele tá querendo fazer cocô, sabe? Ele mostra, o corpo dele mostra. Sim. Faz assim com a barriga. Aí a gente fala, opa, quer fazer, vamos levar. Mas ele não tem iniciativa de ir sozinho. Sim. Ele tem iniciativa de pegar a fralda e falar assim, vai fazer cocô. Sabe? Aí a gente leva. Agora o xixi, outro dia eu tava em casa lavando vasilha, minha esposa trabalhando, tô lá lavando vasilha. De repente eu vejo ele sai da sala, vai pro banheiro. O que esse menino vai arrumar? E ele tem mania, o som da pia, dá um som gostoso e ele gosta de ficar lá batendo assim, já foi bater na pia. Aí, quando eu olho assim, ele foi no banheiro sozinho, eu falei assim, que mágico isso, cara, mágico. Que doideira, e eu feliz, porque o meu filho fez xixi sozinho, olha que loucura. Aí olha, você enxergando nele a autonomia, porque nós pais, qual que é o nosso maior receio com filho, ainda mais um filho que
tem uma dependência maior é a gente faltar em algum momento da vida deles. Eu acredito que seja isso que passa na sua cabeça também. E aí, quando você vê que eles estão criando autonomia, a gente vai ficando mais tranquilo, porque o objetivo é esse mesmo, né? O Lucas teve uma fase, uma época, vamos supor, a gente abria um pacote de biscoito. Aí ele pegava a minha mão pra eu pegar o biscoito pra ele. Ele pegava a minha mão pra eu pegar o biscoito pra ele, tirar e entregar pra ele. Lucas, Por causa da textura. pega, cara. Pega. Sabe? Aí hoje ele já come sozinho, ele já... Foi, Matheus? Come até demais, né? Come pra caramba. E ele tem seletividade alimentar? Não, Os meus nossa têm senhora. muita. Ele não tem seletividade nenhuma. Que ótimo, os meus Come têm muita de seletividade alimentar. É uma coisa assim... Tá da largura de Matheus. Que é... Tá bem, né? tá com saúde. Os meus têm muita seletividade alimentar. E é um gargalo hoje dentro do que a gente tá trabalhando. Mas qual que é a seletividade? Para tudo, alimentos novos, tem os alimentos que comem, tem os alimentos que não comem de forma maneira alguma, né? Alimentos molhados, por exemplo, eles não comem. Nenhum dos dois come alimento molhado. Feijão, nada que esteja mesmo? molhado, sopa, nada. Nossa, que trabalho. Eles são muito seletivos mesmo. Mais novo, então, assim, é muito seletivo. Não, o Lucas a gente eu acho bonitinho. Você põe uma comida nova no prato, aí ele põe a linguinha bem assim pra você. Encosta, É assim mesmo. encosta aí começa. Que gracinha. Aí começa. E Ai, come. que ótimo. Agora, pra dar remédios tem problema? Não. Vira um episódio do autismo, né? Tem. Vamos falar de outras coisas. Remédio. Nossa senhora, é dificílimo. Eu só consigo dar um tipo de medicamento para dor, por exemplo. Antibiótico não tomam mais. Nossa, é uma luta. Uma luta. Eu falo que ainda bem que eles não estão adoecendo mais, sabe? Passou. A gente dá tanta sorte lá em casa que o mais forte é o Lucas. Uhum. Todo mundo tem uma febre, uma gripe, e ele não. Tem nada. É o mais forte. E outra, ele com um paracetamol, a febre não volta mais. O mais forte de todos. Porque também, quando tem... Minha esposa é enfermeira. Então, minha esposa estava no hospital, de madrugada, e Lucas, vermelho, tá com febre. Tá pelando, 3 horas da manhã. Aí peguei uma dipirona, no susto, e pum! Ele forçou e vomitou. Aí eu dei de novo, vomitou. Na terceira vez, o que eu tive que fazer? 3 horas da manhã, banho frio. Banho. Porque eu não posso deixar o menino com febre, né? É. E eu dormir, porque não sei o que pode acontecer. Banho frio. Então isso é uma situação A questão terrível. da medicação também lá em casa é um desafio, viu? É um desafio Lá terrível. em casa é ibuprofeno pra tudo. Tudo é ibuprofeno. A única coisa Você me falou da questão do canabidiol. Sim. Como é que foi isso? Quem te indicou? Como conseguir? Não, então, eles têm Tô praticamente fazendo uma consultoria aqui. Os meninos já fazem acompanhamento, né? Rotina, a gente tem já. Então, acompanhamento psiquiátrico. Uhum. E aí, nós fomos introduzindo algumas medicações para cada um deles, né? No caso, o mais novo não toma, é para o mais velho do meio. Então, a gente veio na troca de medicação, adequando. E o mais velho, que é o João autista, ele era muito, muito ansioso. Uma ansiedade, assim, tremenda. E ele já tomava risperidona, muito, já tinha um tempo. E aí, a gente foi, o psiquiatra... Vamos iniciar o canabidiol, até mesmo porque eu vejo outras questões sociais, né? E foi assim, eu falo que foi um divisor de águas na vida nossa. E meu esposo também toma. E canabidiol. dá pra ver a diferença? Dá. Clara, assim? Nítida. Tanto é que eu não posso ficar sem. Outro dia que demorou uns 3 dias pra chegar, nossa mãe. Deixa eu te perguntar. Eu sei o que é isso, porque nós, da classe dos gênios, sabemos o que é. Mas as pessoas que estão em casa não sabem. Como é que manifesta um gênio? Qual que é a observação do seu filho? Assim, o que ele faz de... Sim. Qual que é o plus? O plus dele é uma inteligência, ele tem interesse em tudo que é conhecimento. Então... a memória dele funciona como uma memória fotográfica. Então, a memória dele não é somente recente, mas
memórias também passadas, coisas assim, de muito detalhe. Então é como se ele fotografasse a vida em cenas, em fotos. E vai guardando aqui. E vai guardando. Em algum momento aquilo lhe faz sentido e volta e ele consegue buscar na memória. Então, a área dele... Aí tem algumas pessoas que perguntam assim, qual que é a área dele de maior interesse? Ele gosta muito de exatas, matemática, mas ele se interessa por tudo. Ciência, astronomia, tudo que é conhecimento. E as perguntas são assim, que isso tem nem como falar, porque são perguntas que eu nunca fiz na minha cabeça, nem quando eu tinha a idade dele, nem hoje como adulta. E a busca por informações e por saber como tudo funciona, como tudo é, como que é. E aí você responde uma vez, não precisa de falar duas. Se você perguntar para ele 1 ano depois, ele fala assim, você lembra? Naquele dia que eu estava em tal lugar que você me perguntou isso, eu respondi isso. E assim, na escola, é o aluno exemplar mesmo, nas matérias. Ele perde nota mais em artes, coisas assim, mas é excelente em tudo que faz, porque ele gosta. E assim... E esses traços vocês começaram a perceber quando? Desde sempre, desde pequenininho. Desde quando ele começou, ele é autodidata, né? Em leitura, em matemática. E como tratar um gênio aqui no Brasil? Não faço nem ideia. Pois é. Porque assim, as nossas escolas, elas estão preparadas para uma criança assim? Não, ninguém está preparado, nem nós pais, né? Começando por mim e meu esposo, a gente não está preparado. Hoje a escola, gente, eu tô falando a minha experiência, cada um tem sua experiência. A escola hoje, ela tá mais preparada para receber um aluno com déficit um déficit mesmo de conhecimento, uma questão aí para menos do que para mais, no caso dele. Então, hoje... A escola está muito preparada para o pior, né? Pro que é, né? Assim, pior assim, não estamos chamando ninguém de burro, mas... preparado para o aluno ruim, o aluno que não sabe ler e não consegue atender o que é bom demais. Então, hoje a escola não está preparada legalmente, né? De acordo com a lei. Ele tem direito a ter... atividades extracurriculares que atendam aí o que ele, né, a demanda dele, mas a gente vê que por mais que ele hoje estuda numa excelente escola e tudo, não atende a inteligência dele, não potencializa a inteligência que ele tem, sabe? Por quê? Eu não potencializo, porque no meu entendimento, ele tem que ser criança, ele tá com 12 anos e ele tem que viver essa fase. Mas a escola deveria potencializar isso. Sabe, ele tem uma facilidade, por exemplo, de ensinar muito fácil. Se ele chegar aqui para te ensinar qualquer coisa, que seja uma matéria de inglês, que seja uma matéria de matemática, ele explica de uma forma. Então, por que a escola não aproveita ele? Né? Com alunos, com outros colegas que não têm essa habilidade para que ele ensine. Então, assim, a escola não está preparada de jeito nenhum, sabe? E aí nós optamos por não potencializar isso nele. É algo natural, ele é muito, muito simples, não faz nem ideia do potencial que ele tem, não faz mesmo. E aí a gente vai levando do jeito que a gente acredita que é. Tem hora que eu não faço nem ideia também, não, Marcelo, como que age. E essa turma toda dentro de casa, como é que é? É uma bênção. Mas é uma bênção, não tem dúvida. Mas briga, não briga, como é que é? Não. Assim, coisa de irmão mesmo, mas é uma família normal, como todas. Como a sua, como a de todo mundo. Os meus não brigam mais, não. Tiveram uma fase que brigava, hoje eles não brigam mais, não. Mas o brigar deles é assim, tipo assim, o de 7 implica de 3, o de 6 entra na pilha e os dois estão lá brincando ou brigando e ele vai atrás para entrar. Aí ele vê que ele entra, ele toma algum partido. Por exemplo, o Lucas, o que é autista. Ele faz uns negócios que eu acho legal demais. Eu sei que irrita, mas eu acho muito legal. Se você tira alguma coisa dele, ele sabe exatamente onde irritar cada um dos irmãos. Aí ele vai no Davi, que é o mais velho, chega lá, eu ficaria puto demais, só.
Chega lá e desliga a televisão da tomada, assim, ó. E sai andando. Objetivo. Eu falei assim, não, eu ia ficar por demais. Sobretudo porque a televisão, depois que você liga de novo, você tem que configurar toda a internet na televisão, no Wi-Fi. O Davi fica no veneno. A Cecília, ele dá um tapa na bunda dela, que ele sabe que ela não gosta. Ai, que legal. Ou seja, ele Isso não fala, é irmão, né? comunica. Isso é irmão. Isso é irmão. Eu falei assim, não, coisa boa. Eu falo, Eu não tive tenho irmão. irmãos. Eu não tive irmão. Eu também não. Eu sou filha. Aí, tá vendo? Sou Olha só, filha gente, única. cheio de... Mais coincidências. Vamos falar de prefeitura. Como é que foi sua chegada na prefeitura? Então vamos lá, né? Eu sou advogada, já tenho 19 anos de carreira. E é criminal e administrativo? Vamos lá. Eu sou especializada na área criminal, então eu tenho algumas especializações, ciências penais, processo penal, aplicado e tal. E hoje eu também atuo diretamente na área de família, né? Eu sou advogada familiarista. Hoje tenho um escritório, né? Já há 5 anos, nesse formato agora, com a minha sócia, Elisângela Oliveira. Então, nós temos o escritório Oliveira e Mesquita. Aqui em Pedro Leopoldo, sede própria, está convidada a conhecer a nossa sede, e também temos uma unidade de Belo Horizonte. E aí, nossa equipe hoje somos 12 pessoas, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver a minha carreira onde eu cheguei hoje, sabe? De estar nesse patamar. Mas eu tive um momento da minha carreira aí como advogada que eu trabalhei no poder público. Então, eu trabalhei na Câmara na área jurídica, como assessora jurídica, fiquei 4 anos. Depois, na época, eu fui convidada, foi a prefeita Heloísa, e eu fui convidada para ir para a prefeitura. Então, fui para a prefeitura e trabalhei no jurídico, depois assumi secretaria, então fui secretária de Desenvolvimento Social, de Administração. Mais alguma? Deixa eu ver. Foi administração e assistência social. E onde eu aprendi muito, né? Aprendi sobre a vida muito na prefeitura. Eu agradeço a oportunidade que eu tive, o tempo que eu fiquei tanto na Câmara quanto na prefeitura. O poder público é um outro olhar, né? É um outro universo. Outro universo, um outro olhar sobre a vida. Bem, bem desafiador. Muito. Muito desafiador. Onde que é mais legal trabalhar? Prefeitura ou Câmara? Olha... Ou criminal? Vou colocar o criminal no meio da história. Eu acho que eu já sei a resposta. Eu vou te falar a verdade, Marcelo. Eu fui criminalista anos e eu amava o criminal. Eu fui assim, eu era apaixonada com a área penal, assim, brilhava meus olhos mesmo. E eu trabalhei anos só como advogada criminalista. Trabalhei em torno, assim, de uns 6 anos direto na época. E naquela época eu amava o que eu fazia muito, sempre me dediquei muito, sempre fui muito estudiosa, ainda sou muito estudiosa, mas assim, cada lugar para mim foi importante, sabe? Mas eu gostei muito na época de trabalhar na Câmara, não é porque eu bate-papo da Câmara não, mas eu gostei muito da época, a gente tinha uma turma muito boa, mas ao mesmo tempo também na prefeitura, sabe? Eu tive um aprendizado de vida lá dentro da prefeitura com os cargos que me foram confiados à época, cargos né, de gestão, cargos altos, né, dentro do município. Então, eu cresci muito enquanto profissional, mas principalmente enquanto pessoa. Eu imagino que o jurídico de uma Câmara e de uma prefeitura também deve ser muito difícil, né? Eu fiquei no jurídico pouco tempo da prefeitura. Na época, se eu não me engano, fiquei uns 6 meses, mas aí logo depois de assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social, fiquei 2 anos, depois assumi a Secretaria de Administração. E junto com isso você ficou advogando também? Não advogava. E não sentiu falta? Eu acho que eu não sou uma pessoa de sentir muita falta. Eu acho que cada um tem um momento. Meu momento era aquele. Então eu me dediquei o tempo que eu fiquei na prefeitura. Eu sou jornalista, né? Aí vamos supor que o prefeito me chama, São Marcelo, vou te dar uma secretaria de esportes. Não sei se eu ia querer, porque eu gosto tanto de fazer o que eu faço. Sim. Sabe? Eu gosto tanto de
escrever, eu gosto tanto de fazer reportagem. Não sei se eu... E eu amo advogar. Pois eu amo advogar. Por isso que eu tô te perguntando. Acredita? Mas assim, na época foi importante. Eu amava o que eu fazia também, sabe? Amava o que eu fazia. Adorava trabalhar na prefeitura. Amei trabalhar na Câmara. Todos foram importantes. É o laboratório da vida. Agora, você tem alguma restrição no criminal? Não. Por exemplo, todo mundo tem direito à defesa, né? Mas você defende qualquer tipo de crime criminoso? Defendi, sim. Defendo. Não, tá tudo certo. Aham. Só uma pergunta, porque eu conversei com um advogado recentemente, Dr. Carlos, que ele teve um acontecimento específico na vida dele que ele fez ele repensar a vida e aí ele parou com algumas coisas. Concordo. Eu acho que o que acontece? A gente tem sempre que tem alguém nesse mundo para fazer algumas coisas, né? Então, assim, eu não nunca envolvi na área criminal de forma sentimental, trazendo isso para minha vida. Não, é igual um médico legista, por exemplo. O médico legista, ele tá ali fazendo o que ele tem que fazer. Então, eu sempre advoguei para todos os tipos de crime. Eu só deixava de advogar quando eu via que dentro daquela situação eu poderia correr algum tipo de risco, entende? A minha integridade enquanto advogado, enquanto ser humano. Então, nesse caso, eu deixei de advogar, sim, para várias pessoas na época, porque eu senti que em algum momento a situação... Vou ser mais objetiva. Eu trabalhei por uma organização criminosa muito tempo. E eu trabalhei eu não trabalhei com, né? É diferente. Não, então eu trabalhei, e é meu trabalho. E aí chegou um dado momento que eles começaram a matar eles mesmos, entende? Aí você, então eles trabalhavam juntos e tal, aí um começou a matar o outro, que matou o outro, aí na hora que, em pouquíssimo tempo, já tinha, não lembro ao certo, mas o número já, eu falei, agora eu tenho que sair. Não ia sair, tranquilo, porque... E eles deixaram sair? Tranquilo, eu nunca tive envolvimento com crime, com nada, então... O difícil de você sair é quando você tem algum tipo de envolvimento, né? E o criminal é muito sério, porque... Agora, me surgiu uma dúvida aí. Como é que é o comunicado de que você vai parar de advogar para a facção? Não era a facção. No caso, era assim, era uma organização criminosa que tinha lá. Eu simplesmente falei, gente, não vou advogar mais para vocês. Deles, então. Não vou advogar mais. Vocês constituem outro advogado. Foi por telefone? Como é que foi? Não, eu fui. Encontrei. Aí falei, não dá mais, eu vou sair desse processo. E fui saindo. Era em favela? Sou curioso demais. Uai, eu sou jornalista, eu pergunto. Ela não precisa perguntar, ela não precisa responder, meu amigo. Porque o que acontece? O criminal, você não pode levar pro coração, né? O criminal, primeira coisa, o criminal, você tem que deixar claro. Eu advogo para clientes, eu tenho clientes desde quando eu comecei a advogar ainda no criminal, você acredita? Então, hoje, assim, eu faço não abro, né? Não é, você me ligou meia-noite, 1h da manhã, eu vou. Não vou mais. Eu vou para alguns clientes, algumas pessoas que já me conhecem. Antes eu fazia isso, me ligou, eu ia. Era 2, era 3, eu tava no carro e tal. Hoje eu não faço isso mais, né? Mas foi importantíssimo. Nossa, mãe, o que eu ganhei de oportunidade, de crescimento, de tudo na vida, né? E aí... O que você tem que deixar claro é uma coisa, que você não é comparsa do seu cliente. Uhum. Então, eu sempre coloquei pro meu cliente, olha aqui, eu não sou seu comparsa, eu não trabalho para você, no sentido de estar no envolvimento, só me conte o mínimo. Né? E aí é onde que só conta o mínimo? Eu não queria saber a lei, não, pra quê? Eu queria saber o mínimo dos fatos, porque senão... Mas não é importante saber o máximo para conseguir criar uma estratégia de defesa? Depende. Aí a maturidade e a experiência que vai te falar. Porque muitas vezes é curiosidade.
não é necessário para o processo. E quando você sabe demais no criminal, é problema. Entende? Entendi. Então, eu sempre quis saber o mínimo. O que eu preciso saber desse caso aqui? Tal coisa. Pronto, pra mim. E eu não sou uma pessoa curiosa. Então, Marcelo. Eu sou extremamente. Meu esposo também, nossa senhora. Ele é curiosíssimo. Eu não sou, eu nunca fui uma pessoa curiosa. Eu sou muito curioso. Então, isso pra mim, eu acho que me deu uma inteligência muito emocional de eu trabalhar tanto tempo no criminal e conseguir trabalhar com tranquilidade, entrar e sair e pronto, e saber pontuar, sabe? Dentro de casos que eu tive, que foram casos realmente sérios, né? Assim, dentro do contexto. As pessoas me perguntam assim, como é que você consegue? Conseguindo, vou lá, faço meu trabalho, chego em casa, não lembro a matéria que eu fiz. A gente pode. Eu não lembro o que eu fiz. Agora, eu posso te colocar uma coisa que você vai gostar, assim, assim, dessa minha colocação. Como que o advogado que você deu o exemplo, que ele passou por algumas coisas e dessa coisa que ele passou, ele não advoga para alguns casos, né? Eu advoguei a vida toda, né, para... são mais traficantes, assassinatos, né? Tive, sim, alguns crimes aí contra a honra e tal. Contra a honra, não. Contra a dignidade sexual. Então, já advoguei várias, né? Para muitos e muitos. Mas o meu sogro, ele, há anos atrás, ele foi assassinado aqui em Pedro Leopoldo. E na época teve uma comoção muito grande, isso há muitos anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Meu esposo na época tinha 15 anos de idade. E eu casei com ele depois, então assim, perdeu o pai assassinado. Eles têm um supermercado aqui, e aí eles entraram para roubar, e roubaram e assassinaram o pai dele lá. Enfim. E aí eu, desde sempre, sabia que nos conhecemos, namoramos, casamos, e eu sempre advogando no criminal e sempre conversando com meu esposo. Como é que você se sente? Ele, não, pra mim, não tem problema algum. E aí, um certo momento da minha vida, eu já tinha meu terceiro filho, eu recebi uma ligação do fórum, Marina, tem o processo aqui e tal, do seu sogro, precisa de olhar, enfim, tinha uma questão lá, e eu fui pegar o processo do meu sogro, que mesmo depois de anos... Eu vou ter que contextualizar para vocês entenderem. Temos tempo. A questão como ele tinha sido assassinado, então, na época, tinha localizado bens materiais de um dos autores do crime. E aí, fizeram um sequestro daquele bem, e aí aquele processo, por algum motivo, estava parado no fórum, e aí entraram em contato comigo, falaram assim, olha, preciso de dar andamento nesse processo. Já tinha anos, tipo assim. E aí, quando eu fui pegar esse processo... Ele chegou até mim e aí eu realmente fui entender. Aí o negócio pegou. Aí pela primeira vez na minha vida... Por quê? Eu chorei demais. Nossa, mãe. Aí era meu sogro, né? A vítima era meu sogro, né? Aí você passa assim um filme na sua cabeça e fala assim, nossa... E você chorou lendo o processo, a investigação? Aí eu li o processo todo, E aí eu não tinha tido acesso ao processo. Na época eu não era advogada, né? E aí, assim, aí você vai passando um filme, assim, e você contou pro seu marido? Sim, a gente tudo muito aberto. E ele ficou de boa? A vida é assim, né? Cada um passa o que tem que passar na vida. E aí a vida você vai caminhando, tem caso que eu pego pra fazer, que eu faço, alguns casos me doem mais, sabe? Tem casos que eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer, mas tem casos que me pega mais. Outro dia, por exemplo, nós somos seres humanos, né? Outro dia eu fiz uma matéria sobre um cara que é acusado de estuprar uma criança de 4 anos em Salvador e veio fugido para Minas. E eu fiz essa matéria. Tem uma filha de 3, pô. Não tem como. Você dá aquela pesadinha no texto? Sim. Não tem como. Sou ser humano, eu tenho uma filha, sabe? Eu também, tudo dentro você tem que ver o que não te comove tanto, né? Igual esse caso, eu não pegaria. Mas já tive casos de, sabe? Assim, tudo dentro da ética, sexual, né? Mas eu não pegaria hoje, uhum. Sabe? Talvez pegaria esse caso em um momento passado, não sei. Mas hoje eu não
não Eu digo advogaria. pesar, quando eu digo pesar, é o quê? Tudo, como eu te disse, dentro da ética. Trata como suspeito, acusado. Ele não foi condenado ainda. A prisão era preventiva. Mas fazer um texto mais Sim. detalhado, mais rico. Não algo que você precisa, sabe, entregar. Teve algum caso midiático que você pegou? Tive. Recente? Tive um caso recente, sim. Qual? Você pode falar? Ah, Não, se não puder, só falar que não eu pode. acho melhor não falar, não, mas eu tive. Mas fora do ar você me fala? Falo. Eu tive um recente, tive outros também, mas eu te falo. Algum você pode falar? Pra gente falar sobre ele? Deixa eu pensar aqui. Já foi julgado? Acho melhor não. Então deixa. Melhor não. Aqui, deixa eu te falar. O que você quer deixar pra essa... Ah, não, tem um outro detalhe. Ronaldinho me falou também que você tem uma alegria de viver. Eu tenho mesmo. Ronaldinho falou assim, ela é alegre, ela é pra cima. De onde que vem essa alegria de viver? O que te motiva a acordar todo dia? A minha vida. Minha vida é a minha motivação. Né? Tem gente que fala assim, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Não. A gente tem duas, que a gente vive e que a gente morre, né? Então, tão inevitável quanto a morte é a vida. E eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito agradecida, sou muito positiva em tudo que eu faço. Passei por uma questão, acho que foi isso que ele falou, né? Eu tive um problema dos olhos, perdi a minha visão esquerda. Inclusive, Perdeu? hoje, tá fazendo 1 ano que eu fiz meu transplante de córnea. Eu tive uma doença rara nos olhos e perdi a minha visão. Dormi e Mas acordei. 100%? 100%. O Ronaldinho me falou que você tinha feito uma cirurgia, mas não falou que você tinha perdido a visão. Perdi a visão e aí descobri que eu tinha uma doença rara nos olhos. E aí comecei a fazer um tratamento e nesse meio termo eu tive, minha córnea teve um rompimento e eu entrei às pressas para fazer um transplante motivo? de córnea. Por causa dessa doença que eu tive, que chama Cantameba. E ela é originada pelo quê? Pelo uso de lente de contato e não utilizar de forma adequada. A lente de contato não pode ter contato com a água. E eu não sabia. Eu me achava, inclusive, uma pessoa que extremamente cuidadosa. E aí, aí é como se fosse um vermezinho que, em contato com a lente, ele foi pro meu olho. Nossa senhora. É uma doença muito rara. E como que foi isso? Tipo assim, você acordou num dia, você já não enxergava? Eu já estava sentindo algumas coisas, já tinha procurado alguns médicos. Eu senti um ressecamento no olho, um incômodo, e aí não consegui diagnosticar, porque a doença é muito, muito difícil mesmo. E aí um belo dia foi assim mesmo, eu dormi bem e acordei sem enxergar. Sem E como enxergar. Foi, nossa senhora, desesperador, né? Porque aí veio a dor, era uma dor muito grande que eu sentia. Mas aí neste momento você ainda tinha expectativa, isso não, vou ali, vai acontecer alguma coisa que vai recuperar. Ou você já sabia que era... Não sabia nada, Marcelo, não fazia ideia, minha vida simplesmente foi parada. Acordei, não enxergava, e dor, e dor, e dor, unindo a dor, eu tinha uma fotofobia, não conseguia mexer no celular, eu fiquei 40 dias dentro do quarto escuro. E escuro, igual aqui, ó, sem nada, deitada, não mexia nem no celular, por causa da fotofobia. Eu tinha uma questão de fotofobia muito grande. E aí mas foi maravilhoso, sabia? Hoje, eu agradeço por tudo que eu passei. Porque o que eu evoluí em 1 ano, eu evoluiria em 10. O ser humano que eu sou hoje, 1 ano depois, que hoje está fazendo 1 ano que eu fiz o transplante de córnea, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Um ser humano totalmente diferente. Então, assim, para cada um de nós, vai ser. Para mim, foi isso. Para você, pode ser outra coisa. Tem pessoas que não precisam de passar por uma dor, por um sofrimento, por uma doença. Pode ser, às vezes, uma frase, uma palavra que você fala para ela. Vai ser assim, nossa, a virada de chave dela da vida. A minha foi só isso. E foi Incrível. sim, foi muito desafiador. E aí a gente vai se Mas assim, você reinventando. passou os 40 dias no quarto escuro, que você falou. Sim. No 41º, como é que foi? Bora viver.
Como é que foi? Não. Aí, nossa, foi assim, eu fiquei em tratamento, eu ia ficar em tratamento 2 anos. E eu ia para São Paulo toda semana. Eu ia toda quinta-feira, eu ia quarta constar por quê? Só em São Paulo que tem esse lugar para tratar essa doença que eu tinha. Então eu fiquei indo 2 meses todos os dias em São Paulo. E corria o toda risco de semana. passar para outra vista? Não corria? Não corria. E aí eu ia para São Paulo toda quarta-feira e voltava na quinta. Toda quarta voltava quinta. Toda quarta voltava quinta. E eu tive que ir. Aí nesse meio termo eu tive um rompimento da córnea. Aí com esse rompimento da córnea, quando eu fui fazer o transplante, eles já conseguiram tirar tudo, o vermezinho lá, né, que fala. Tiraram nessa córnea velha e aí colocou a nova. Aí hoje agora eu vou, semana que vem eu vou em São Paulo. Aí eu comecei a ir em São Paulo de 15 em 15, depois uma vez no mês. Aí agora da última vez eu fui há 6 meses atrás. Agora eu vou esse mês. E aí eu faço acompanhamento, ainda tem pontos na vista. É, desafio, né? Tem ponto na vista? Como é que funciona? Porque o transplante de córnea, você vai tirando os pontos aos poucos. Então, você tira 1, você tira 2. Então, eu tenho os pontos ainda nos meus olhos do transplante. Que doideira. É uma história bem interessante. E aí eu falo que... E aí hoje eu trabalho também com mulheres, né? Nessa parte de desenvolvimento humano, dou palestra, treinamentos, uma coisa que eu amo fazer. Muito, muito, muito. E tô aí levando um pouco da minha vida, da minha história, que eu acho que é uma vida normal, comum. Não é não. Não eu é. falo muito, eu acho que isso é... Não é mesmo. Agora eu sou muito feliz, sou alegre mesmo. O eu Ronaldinho tenho um compromisso comigo, isso eu falo. E qual que é o seu compromisso com você? Que ninguém sai da minha presença sem levar algo de melhor de mim. Isso é um compromisso que eu faço todos os dias. Eu acordo e falo assim, todo mundo que passar na minha frente vai levar de mim o que eu tiver de melhor. E é um bom dia, é um sorriso, é uma palavra. Eu nunca tenho pressa. Eu sou uma pessoa sem pressa. Se você me parar na rua, eu vou parar, eu vou conversar com você, eu vou te dar atenção. Se você me ligar, eu vou te atender. Eu tenho pressa, mãe? Não tenho pressa. E ela perdoa também. Só agape, né, Matheus? Isso você vai aprendendo. Eu era assim? Não, de jeito nenhum. Eu me tornei assim. Então, assim, e aí você vai valorizando outras coisas, sabe? Eu lembro uma coisa que ficou muito marcada de mim. Que como eu não enxergava, e aí eu tenho 16 graus nessa vista. Então tem isso. Então eu tenho, essa aqui hoje tá uns 40% e eu ainda tenho 16 netos. Então eu só enxergo de lente. Então eu estou com lente de contato. Não, peraí. Você tem 40%? Dessa que eu fiz o transplante. Ah, então ainda sobrou 40%. Não, eu enxergo hoje 40%. Eu não enxergo nítido ainda, não. Mas vai enxergar nítido? Talvez vou precisar de usar também lente, né, nesse olho. Ah, não. Então eu já tô mais aliviado. Porque eu achei que tava 100%, ué. Não, então já tá hoje caminhando. eu enxergo 40%, Ah, mas você chegou a ficar 100%? Eu fiquei 100% sem visão. Fiquei cega mesmo. Nossa Senhora. Eu fiquei cega. Deve ser terrível, meu Deus do céu. Fiquei cega. Fiquei cega. Que loucura. E aí o que acontece? Nesse meio do caminho, porque eu fazia um tratamento, esse tratamento foi muito difícil, que era colírios, né? Então, assim, eu pingava colírio de hora em hora. 4 dias eu pinguei colírio de hora em hora. Eu achei que eu não ia conseguir, porque era meia-noite, 1h. E eu pingava 2 e não podia pingar junto. Então eu falava, 50 minutos eu pingava um colírio, 50 minutos eu pingava outro, eu não dormia. Então, assim, eu achei que não ia dar conta. Então, assim, aí onde você vê, né? Meu marido, minha mãe, nossa mãe. Eu falei, eu não dou conta, mas eu precisava fazer esse tratamento. É um tratamento de choque mesmo, né? E aí, eu lembro que como eu não enxergava desse olho, porque eu não podia usar a lente dele. Então, já com uma miopia de 16 graus, esse sem enxergar, eu olhava pros meninos e eu falava assim, eu não sei se eu vou voltar a enxergar. E eu não sei se eu ia perder a visão. Então, eu olhava pra eles e tentava guardar a fisionomia deles, sabe? Pra mim nunca esquecer.
Nunca esqueci. Então eu ficava olhando para eles e olhava e fechava o olho e falava assim, eu nunca quero esquecer a fisionomia dos meus filhos. Ah, isso me marcou muito nesse processo, sabe? Isso me marcou muito. E aí eu falei, não, então se eu tive a oportunidade de voltar a enxergar de novo, tô enxergando 40%, tô usando a lente aí, eu tenho que olhar, tenho que usar a minha visão pro que é bom, que é belo, né? Para poder, sei lá, fazer as pessoas olharem para outras coisas da vida, né? E Jung fala uma frase, né? Quem olha para fora sonha, né? E quem olha para dentro desperta. Então esse processo para mim foi um despertar, né? Pediram para perguntar sobre o colírio. Ah, nossa, ainda teve... Assim, foram muitas questões no processo, né, Marcelo? Eu falo de resiliência, porque esse colírio que eu precisava de usar é um colírio que só vende na Europa. Ele não vende nem nos Estados Unidos. Então, era um colírio que eram dois. E Um é colírio... muito. Nossa Senhora. E aí, quando você Mas tem... e como é que... E aí você põe... põe... Olha, chega uma hora que você não faz nada sozinha, você só faz com a permissão divina. É. E eu falava assim, meu Deus, me ajuda, me auxilia. E aí você conhece uma pessoa que você... A rede social hoje é sensacional, né? E aí eu postei que eu tava doente, aí um amigo viu que me colocou em contato com uma outra pessoa de Belo Horizonte que me ligou, que tinha um colírio, porque ela tinha passado... Sabe essas coisas? Uhum. E tudo se resolveu. Então, assim... Aqueles negócios que não é que parece, não é que Deus que vai encaminhando, né? Deus vai fazendo. E aí sua fé vai se renovando, sabe? Eu sempre falei isso com a minha esposa, porque quando eu descobri o autismo de Lucas, sempre parece que a mulher leva muito pro lado sentimental, né? Ai, como é que vai ser? Tanto. Minha filha, deixa eu te falar um negócio. Tudo vai dar certo e tudo tá onde deveria estar. Eu acredito nisso. Eu tô aqui hoje, você tá aqui hoje, a gente tinha que estar aqui hoje, a gente não poderia estar em outro lugar. Por diversos... Até... Ronaldinho me ligou ontem. Ligou pra você ontem? Foi ontem. Então até anteontem, eu não imaginava que você existia, você não imaginava que eu existia. E hoje eu sei detalhes da sua vida. Legal, né? Então, assim, tudo tá onde deveria estar. E eu falo isso com ela assim, ó, Deus vai encaminhando tudo pra dar certo no final. Vai dar certo. Confia. Falo isso com ela direto. E hoje eu tô fazendo uma formação em psicanálise. Esqueci. Claro. Entre o começo da conversa, autonomia e dependência. Você dependeu desse ciclo aí da internet para chegar no seu colírio. Verdade. Lembra que você falou isso no começo? Não é? Fantástico. A gente precisa do Lembra outro. disso, Marcelo? Lembro. Mas repete aí que eu repeti para quem tá em casa. Não, porque eu não lembro como você falou. Autonomia e dependência dos outros. Você sempre vai depender dos outros. Autonomia e independência. Exato. Que foi falado no início da conversa. Isso é sensacional, gente. É ser social. Nós precisamos uns dos outros, né? Totalmente. E aí o que é o mais importante? O que você quer deixar pro outro quando você sai daqui e levanta e a gente vai fechar a porta? O que você deixa pra pessoa? O que ela vai falar de você quando você não estiver na frente dela? Então, assim, é lógico que o outro fala é mais dele do que de você. Mas se você tem uma essência boa de fazer o bem onde você estiver, com o que você tiver, você vai deixar só coisas positivas. Eu acho que eu devo me preocupar um pouco com isso. Sim. Todos nós. Eu acho que eu devo me preocupar um pouco com isso. Porque não sei. Todos nós. Enfim, essa sempre é a última pergunta e você já iniciou ela. Só que não pra cá, mas pro mundo. Quando você sair do mundo, fechar a porta, o que você quer deixar pra esse mundo? Eu vou deixar meu legado. E o que é? Meu legado é de ser Marina, um ser humano que quer transformar a vida das pessoas no sentido positivo. Você sempre vai levar algo de bom de mim. Sempre. Então, e eu faço isso todos os dias. Eu trato as pessoas, eu olho no olho delas, eu trato as pessoas do meu lado, mostrando para elas que elas são importantes na minha vida. E quando eu for embora, eu tô indo tranquila, cabeça tranquila, porque eu plantei. E quando a gente planta, a gente vai tranquilo, sabe?
Então, nossa preocupação é mais com o que a gente planta. E eu sei o que eu estou plantando. Não é? A maturidade nos traz essa consciência. Isso é tudo. Coisa linda. Obrigado, viu? Obrigada. Bate-papo muito legal aqui, pessoal. Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo em parceria com a FPL. Mais uma convidada super especial. E semana que vem tem mais. Curta, compartilhe, divulga esse bate-papo. Ajuda aqui o canal. Um abraço.